intensificação da comunicação através das redes sociais, né? Instagram, Facebook, site, a criação de uma lettre d'information, e etc. Então, aqui coloquei algumas fotos, né, dos eventos que a gente faz. A primeira foto é no início do ano, a gente sempre faz um encontro chamado de Rentrée Pédagogique, que seria a volta às aulas, um momento que a gente troca experiências, né, para iniciar o ano. Na segunda foto, é um evento no Colégio de Aplicação da UFRJ, que foi organizado pelos professores de lá, em parceria com a APFERJ e outras instituições, para pensar o ensino do francês nas escolas. E a foto de baixo é um evento de final de ano, em que a gente comemorou o Dia Internacional do Professor de Francês no consulado. Então, a gente sempre faz eventos em diferentes instituições, né? A gente procura fazer um tour, né? Assim, uma coisa itinerante no estado do Rio de Janeiro. E em 2020, os eventos presenciais não puderam acontecer, né? A gente tinha organizado uma rentrée presencial, mas seria justamente no dia 20 de março, quando iniciou, né, assim, a quarentena. E então a gente começou a pensar em fazer algumas atividades à distância. A primeira delas foi uma live com a Agatha e a Tatiana, né, que estão aqui hoje com a gente, sobre o filme Luta de Classes, que estava disponível no Festival Varilux online. Depois teve a professora Vanessa, que fez um ateliê digital, né, sobre literatura e confinement, né? Ela discutiu um pouco esse tema do confinement através da literatura, em parceria com a Bibliomaison. E hoje é a nossa primeira live de uma sequência, né, de lives que a gente pretende fazer. Não sei se a gente pode chamar de live ou talvez de formação. Encontro, né? Formação. Esse tá mais para formação. Isso. Então, eu queria dizer que nós estamos muito felizes, né, com a participação de todos. Oi, Naira, tô te vendo. Infelizmente, não dá para ver todo mundo, né, gente? Que saudade de ver todo mundo e abraçar, né? Mas não vou me alongar muito. Só queria agradecer muito a participação de todos, dizer que estou muito feliz e agradecer muitíssimo a Larissa, Mariana e Tatiana, já de antemão, por compartilhar com a gente um pouco da experiência delas. Tinha uma informação técnica para dar, né, Agatha? Que é com relação às perguntas. Como é que vai funcionar? A gente imaginou que vocês podem, ao longo da fala, né, das palestrantes, ir colocando perguntas no chat, e a gente vai anotar, né, e tentar responder o máximo, né? É importante que a gente também termine na hora, né, para não atropelar. Mas, assim, vamos tentar responder o máximo de perguntas, né? E no final vai ter um tempinho também para quem quiser abrir o microfone e falar, né? Fica também um momento no final para isso. Quem ainda não é associado, né? Quem é professor do Rio de Janeiro e queira se associar, basta ir no site da APFERJ. Lá tem uma ficha de inscrição, né? Uma ficha de cadastro que é preenchida e enviada junto com o comprovante de pagamento da anuidade, os valores que estão aí, 120 professor, estudante a metade. Tá bom? E quem é de outro estado também é importante, né, que se associe à Associação do Estado, porque é uma maneira de fortalecer a profissão, de a gente trocar, né, de ter uma vida associativa em conjunto. Tá bom? E atualmente a gente tem na internet o site, né, onde a gente coloca diversas informações, e-mail, Facebook e Instagram, @apferjoficial. Então, agora, passo a palavra às meninas, para não me estender mais. Então, com vocês, professora Larissa Arruda. Oi, gente, tudo bom? Então, quem não me conhece ainda, eu sou Larissa, queria saber se tá ok o áudio. Então, conversando com as meninas, eu decidi não fazer slides para toda a minha fala. Então, minha fala vai ser dividida numa parte mais descontraída, de troca de experiência mesmo. E num segundo momento, eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar com vocês alguns prints, algumas imagens que eu acho relevante na hora que eu for falar da parte das redes sociais de fato. Então, para contextualizar como eu cheguei no ensino de francês nas redes sociais, eu acho importante contextualizar vocês do meu percurso profissional. Então, eu me formei em letras, francês e português, em Recife, sou de Pernambuco. Então, me formei na UFPE, vim para o Rio fazer mestrado e acabei ficando para o mestrado e doutorado na UFRJ.
E comecei a dar aula de francês desde a graduação, ou seja, tem 10 anos que eu dou aula de francês. Então, nesse período, eu pude dar aulas para crianças, adultos, idosos, trabalhei com a turma de terceira idade num projeto de extensão, fui professora substituta do Colégio de Aplicação aqui da UFRJ, onde pude trabalhar com ensino básico de francês, e sigo participando de projetos de pesquisa e de estudo. Então, eu tenho uma vida acadêmica bastante ativa. Então, eu trabalho desde a parte de ensino-aprendizagem de francês, como também com a parte da formação de professor de francês, que foi o que eu pesquisei bastante no meu mestrado e no meu doutorado. E aí, a primeira coisa que eu queria que a gente refletisse é sobre a importância de ter uma formação específica como professor, tá? Então, quando a gente vê, né, nas redes sociais, tem muita gente ensinando tudo, qualquer coisa, não só idiomas, tá? Então, quando eu entrei nas redes, eu fiquei muito reticente de colocar no meu perfil do Instagram que eu era, tipo, licenciada, mestre, doutora, porque eu não queria, em momento nenhum, parecer aquela coisa pedante. É uma informação, na verdade, que eu prefiro não dizer, porque, na verdade, isso não muda muita coisa em termos de, tipo, ninguém é melhor do que ninguém porque tem um mestrado, porque tem um doutorado, porque não sei o que lá. Mas muita gente, recebi muitos feedbacks dizendo assim, não, tem que coloque sim, a sua formação é importante. E aí, depois, refletindo sobre, é muito importante a gente se afirmar, né, num lugar tão democrático, mas também sem nenhuma consideração, no sentido de sem nenhum filtro, no fim das contas, né, o Instagram, então qualquer pessoa pode chegar lá e dizer que é professor de qualquer coisa. E aí foi engraçado, porque eu já recebi mais de uma vez feedback de pessoas desconhecidas, né, de seguidores, dizendo assim, poxa, finalmente um professor de verdade por aqui, finalmente um professor, finalmente alguém de fato formado por aqui. Então, e no fim das contas, ao perceber que essa formação, a importância dessa formação para eu poder me colocar onde eu me coloco hoje, tá? Então, assim, deixo claro desde já que eu não sou nenhuma especialista em ensino EAD, de ensino à distância e tal, então acabei tendo que aprender na marra, digamos assim. E aí eu percebi, né, esse distanciamento da academia das redes sociais. Então, o que a academia fica lá? Só na universidade, só nas publicações, só nas escolas, e a gente não entra muito em contato com os nossos alunos em redes sociais. E aí eu achei muito legal essa aproximação, né, de poder estar em contato, de colocar, tipo, de igual para igual com os nossos alunos e sair desse pedestal de acadêmicos. E aí uma coisa que quando eu resolvi, né, fazer essa coisa do Instagram, o que eu achei legal foi pensar, né, parar e pensar, caramba, eu estudei em colégio público, no ensino médio, eu fiz faculdade numa instituição pública, fiz mestrado e doutorado numa instituição pública, e agora eu vou fazer o que com tudo isso? E aí ter uma página no Instagram e poder divulgar todo o conhecimento que eu adquiri, a experiência que eu adquiri nesses últimos anos, é legal, é como se eu estivesse retribuindo para a sociedade um pouco do que eu aprendi, tanto na teoria como na minha prática. E aí, em fevereiro desse ano, eu terminei meu doutorado e eu fiquei, gente, o que é que eu vou fazer agora, né? Final do doutorado, o que vai acontecer na minha vida? Obviamente, eu queria fazer concurso, era o caminho dado, né? E aí, o que aconteceu foi a pandemia. Então, eu tinha 2 concursos abertos, sabe? Eu já estava inscrita. E aí, os concursos foram simplesmente suspensos por tempo indeterminado. Aí eu disse, gente, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não consigo ficar em casa assim, sem fazer nada e tal. Eu disse, eu vou começar a divulgar meu trabalho nas redes sociais. Na verdade, vou divulgar o que eu já fazia antes mesmo da pandemia. Então, eu já dava aula online antes da pandemia existir. Eu já tinha alguns alunos que preferiam ter aulas particulares online, porque era mais prático, porque evita tempo de deslocamento, porque economiza tempo e dinheiro nesse sentido. E aí eu criei a página, né, do Instagram e comecei a divulgar meu trabalho. E aí eu disse, gente, mas como é que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a conversar com alguns colegas que já faziam isso. Inclusive Mari, que está aqui, é minha amiga de outros carnavais. E aí eu pedi muita ajuda a ela, tipo, liguei para ela, mandei mensagem, Mari, como é que eu faço? Me dá dicas, como é que tu está fazendo e tal. E era uma coisa que ela tinha começado, a página do Instagram dela tinha começado um pouco antes da minha, mas ela já sabia várias coisas que eu não fazia ideia. E aí ela me ajudou muito. Eu tive muita ajuda também de uma outra professora, mas uma professora de italiano, que já tinha uma página no Instagram e divulgava o trabalho dela pelo Instagram. E aí ela me deu várias dicas também. E aí eu pedi dicas para amigas e amigos meus que trabalham, por exemplo, com mídia digital. E eu saí pedindo favor mesmo.
ao pessoal que entende do assunto. E aí eu fiz, uma prima minha, que é designer, fez para mim um flyer, um panfleto, tipo, não, Larissa, tu vai divulgar as tuas aulas por esse panfleto. E aí agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela para divulgar, para mostrar para vocês como é que isso aconteceu. Pronto, então esse foi o flyer que ela criou. Então, basicamente, informações chaves. Aulas online, ensino personalizado, metodologia dinâmica, temas de interesse do aluno, todos os níveis de conhecimento, todas as idades. Telefone, e-mail, Instagram. E aí eu queria falar com vocês essas coisas, cada um desses pontos aí. Ensino personalizado. E aí o porquê do ensino personalizado? Então, como as minhas aulas elas são particulares, eu não dou aulas para turmas. Diferente de Mário, por exemplo, que vai falar um pouco mais para vocês sobre isso. Eu dou aula para alunos individuais ou, no máximo, para duplas ou trios. Então, eu tenho alguns casais que moram juntos e têm aulas juntas, tá? E aí, esse ensino personalizado, por quê? Porque eu faço uma primeira conversa para conhecer os alunos, para saber do que é que eles gostam, do porquê querem aprender francês, para não ficar aquele ensino mecânico nem escolarizado. Então, a metodologia vai ser dinâmica, sim. Por quê? Porque vai ter que se adequar aos gostos e preferências desses alunos, tá? E aí, por isso, os temas de interesse do aluno. Então, sei lá, tem aluno meu que adora falar de filme, cinema e série francesa e francófona, de maneira geral. Então, eu vou atrás de ver esses filmes, de ver essas séries, de ler sobre, preparar aulas sobre isso. E aí, todos os níveis de conhecimento, todas as idades. Por quê? Porque muita gente acha que, não, ou eu sou muito nova, ou meu filho, meu sobrinho é muito novo, ou então eu sou muito velha já para aprender francês. E, assim, desmistificar isso, que não tem idade, né, para aprender um idioma. Então, eu tenho alunos que têm 10, 12, 13 anos de idade, como eu tenho alunos que têm 40, 45 anos de idade. Como eu já tive alunos de seus 70 anos de idade. E aí, o que é que a gente, como professor, e com toda a nossa bagagem de formação, vai poder fazer? Vai poder justamente preparar uma aula adequada para aquele público específico, tá? E aí, esse é o meu Instagram. Então, super simples, Francês com Larissa. Passei alguns tempos pensando num nome, e aí, Francês com Larissa, eu não consegui chegar a nada mais genial do que isso. E no fim das contas, a gente percebe que não precisa ser nada muito genial para se começar. E aí, aqui eu deixei nos destaques, ali eu carregava de depoimentos e quem sou eu e algumas informações práticas. Então, quando eu comecei a pensar, nossa, o que é que eu vou compartilhar no Instagram? Como decidir o que compartilhar no Instagram? Como eu vou me inspirar e etc, né? O que postar, como ter ideias, onde se inspirar. E aí eu comecei a seguir algumas páginas do Instagram, não só de ensino de francês, mas como de italiano, espanhol e inglês, porque em inglês tem muito mais coisa, né, do que de francês, por exemplo. Comecei a ver como as pessoas funcionavam. Então, comecei, de fato, a estudar o meu campo de atuação naquele momento. E aí, como ter ideias? E aí, eu saí perguntando também. Saí perguntando para o pessoal, gente, o que é que vocês gostariam de ver? O que é interessante? O que é que não é interessante? Fico vendo ideias também no Pinterest, que é um site muito interessante. Tem um aplicativo no celular, tem coisas super fofas. E aí, eu posto de maneira muito orgânica. No sentido, eu não tenho essa coisa de tipo, que muita gente recomenda, não, eu deveria assim, toda segunda posta dica de gramática, toda quarta posta dica de cultura, toda sexta posta dica de pronúncia. Eu não consigo, já tentei fazer isso e atualmente eu não consigo. Então eu faço de uma maneira bastante orgânica. Então eu vou vendo o que é que eu estou vivenciando nas aulas que eu estou dando para os meus alunos e o que é que eu estou estudando no momento, o que é que eu vi, o que é que está acontecendo e saio postando. E tem funcionado bem. Então, basicamente, coisas que eu já postei ou que eu sigo postando. Fosami, então é uma coisa que muita gente gosta, todo mundo tem curiosidade sobre falsos cognatos, né, de língua francesa para língua portuguesa, etimologia de algumas palavras, ou seja, a história daquela palavra, expressões idiomáticas, todo mundo tem curiosidade de saber. Atualidades, então eu procuro me informar bastante sobre o que é que está acontecendo na França, Canadá, Bélgica, Suíça, e saio postando, então... Eu sou aquela amiga cara de pau, então eu tenho 2 amigos, um casal de grandes amigos que moram na França, então todo dia quase eu pergunto coisas para eles mandam foto, não sei o quê, e me ajudam a ir postando. Outra coisa que o pessoal gosta muito de ver, viagens para países francófonos. Então eu saio compartilhando, obviamente tudo hoje em dia é TBT, né, porque ninguém está podendo mais viajar. Mas então eu saio postando coisas sobre lugares que eu já visitei. Museus. Também saio postando curiosidades sobre museus, sobre literatura, sobre filmes, músicas, gastronomia.
sobre datas comemorativas, como o Dia do Trabalho, a Fête de la Musique, a Fête Nationale, que acabou de acontecer. Então, coisas do mundo francófono que estão acontecendo. E aí eu saio postando, né? Assim que eu consigo pensar em conteúdos para postar no Instagram. E aí, uma curiosidade que eu descobri perguntando para esses amigos que já tinham esse know-how, né, de aulas online, foi como a gente vai fazer com que o meu aluno marque uma aula comigo. E aí vai ficar naquela coisa, né? Meu Deus, tu pode segunda, aí eu não posso. Tu pode terça, 10 horas, aí eu não posso, só 10h30, não sei o quê. Eis que eu cheguei nesse site, é o calendly.com. É um site muito simples, muito intuitivo. Ele é gratuito, as funções básicas dele são gratuitas. E a não ser que você queira colocar mais coisas que ele é pago, o que eu uso é gratuito e dá conta do recado. Basicamente, eu vou colocar lá os horários que eu tenho disponível e o meu aluno vai acessar e vai ele próprio marcar a aula. Quando ele marca a aula, eu já recebo um e-mail e pronto. Eu não tenho nem que confirmar a aula para ele, porque se eu coloquei aquele meu horário disponível no calendário, significa que eu estou disponível. E aí, tanto eu como o meu aluno podemos remarcar ou cancelar a nossa aula. E aí é super prático, funciona de uma maneira, tipo, brilhante. É excelente, uma das melhores descobertas depois que eu comecei a dar aulas online. Então, quem quiser dica aí, gente, de quem que tiver com essa dificuldade, de como marcar a aula com os seus alunos, esse site é muito bom. Outra coisa que eu uso é o Google Drive. Então, por quê? Cada aluno meu tem uma pasta. Então, vocês vão ver aí que eu coloquei, ó, francês com Larissa, aí tem, sei lá, Adriane Felipe, Ana Beatriz, Antônio César e Bruna, Gilca, etc. Então, cada aluno vai ter uma pasta e eu compartilho essa pasta com os meus alunos. Então, nós vamos, como o documento é compartilhado, a gente vai escrevendo conjuntamente ali. E o aluno tem completa autonomia para acessar os documentos, mesmo não estando online. Então, nem sempre, às vezes eu compartilho tela com os alunos quando eu quero mostrar algumas coisas que eles não têm acesso. Mas eu já experimentei as duas formas. E o aluno tendo acesso direto ao seu próprio documento, eles se sentem mais autônomos e mais, tipo, pode acessar o momento que ele quiser, não é só quando tá comigo e tal. E aí, em relação... Deixa eu ver aqui. Tá. E aí, em relação a isso, eu queria falar. Como, então, de fato, funcionam as aulas? Então, expliquei para vocês de maneira bem geral. E aí, como eu cheguei nisso, foi exatamente isso que eu falei para vocês, né? Pandemia começou, eu fiquei sem ter o que fazer, fiquei, gente, então vou divulgar minhas aulas nas redes sociais, e foi muito interessante, porque muita gente que me conhecia não sabia que eu dava aulas particulares, muito menos online. E aí, hoje em dia, eu dou aula para gente, eu moro no Rio, eu dou aula para gente que mora em São Paulo, em Recife, nos Estados Unidos. Então, a possibilidade de dar aula para onde quer que a pessoa esteja é muito interessante. E a questão da economia do tempo também é muito interessante, porque até meus alunos, que já eram meus alunos antes da pandemia, que eu ia na casa deles aqui no Rio, tá todo mundo hoje em dia tendo aula online comigo. E eles mesmos já disseram, quando a pandemia acabar, eu não quero nem voltar a ter aula ao vivo, assim. Então, bora fazer aula online mesmo, porque é mais prático, eu posso ter aula aqui de pijama, tipo de chinelo, não preciso... Fica muito mais cômodo para o aluno. Então, como é que as aulas funcionam? Então, normalmente, o aluno entra em contato comigo, eu marco uma conversa inicial com ele. Eu não chamo isso nem de aula, porque não é aula, é de fato uma conversa inicial, é um bate-papo para que a gente possa se conhecer. Se o aluno já tiver estudado francês, que é o caso da maioria, a aula acontece em francês até para poder avaliar o nível daquele aluno e poder preparar as aulas de maneira mais precisa para as necessidades dele. Então, conhecer os alunos, eu posso fazer aulas precisamente, especificamente, para aquele meu público-alvo. E aí, qual o material que eu uso nas aulas, né? Muita gente pergunta, qual é o método que tu usa, qual o livro que tu usa e tal. Com adolescentes, os pais preferem que eu use, sim, um livro. Então, a gente adota um livro e segue esse livro. Além do livro, eu consigo mandando materiais complementares. No entanto, com a maioria dos alunos adultos e adolescentes mais velhos, não adotamos um livro. O que eu faço? Eu tenho vários livros em casa, né, vários livros didáticos, e eu faço um grande recorte do que eu acho que é interessante daquele livro para aquele público específico e uso muito documentos autênticos. Ou seja, documentos que estão aí circulando na vida cotidiana dos francófonos, documentos reais. E isso faz com que os alunos se sintam muito mais empoderados e vejam muito mais importância na aprendizagem deles. Eu tenho uma aluna que ela foi aluna durante muito tempo de curso privado
E ela começou a ter aula comigo. E ela disse assim, Larissa, eu não aguentava mais aquela coisa. Tinha um livro, tinha que seguir o livro. Então, assim, eu tenho 30 anos de idade e tinha uma parte do livro que era um assunto nada a ver com o que eu queria para minha vida. Então, a gente vê muito isso acontecendo também com adolescentes. Às vezes, sei lá, adolescente tem 12, 13, 14 anos de idade. E aí tem uma unidade do livro que é entrevista de emprego. O aluno não está vivendo aquilo na vida dele. Então, aquela aprendizagem não vai fazer sentido para ele. E ele vai, tipo, não vai ligar. E aí, a ideia de a gente usar documentos autênticos é justamente da gente mostrar para o nosso aluno que ele pode sim ter contato e pode sim compreender o que está circulando na vida real da vida, tá? E não só ficar aquela coisa de aulas pré-fabricadas, um assunto nada a ver com a vida do aluno, com os interesses deles. Então, basicamente é isso, minha gente. Eu acho que eu fiz um grande resumo para vocês de como foi o meu percurso e como eu cheguei hoje nas redes sociais. E aí eu só queria deixar bastante claro o seguinte, eu não acho, tipo, o meu objetivo com a minha página do Instagram não é ensinar francês para ninguém. Até porque não é essa a minha proposta, não é ensinar pela minha página do Instagram. A minha proposta da minha página do Instagram é, divulgar o meu trabalho de professora particular, e 2, divulgar conhecimentos e informações sobre língua e cultura francófona, tá? Outros perfis, a gente vai escutar as falas das outras meninas, a gente vai ver que tem perfis variados. E tá tudo bem, certo? Tem espaço para todo mundo e a gente tá aqui para se ajudar. Então, eu vou deixar meu contato, tanto meu e-mail, como a minha página do Instagram. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se não der tempo de vocês me perguntarem aqui, eu sou muito acessível, então vocês podem mandar mensagem, não tem problema nenhum. Será um prazer para mim ajudar e colaborar com o que vocês precisarem, tá? Então, merci. Então, tem aqui o meu e-mail e a minha página do Instagram. Merci, Larissa. Super. Merci, Larissa. Agora com vocês, professora Mariana Potequer. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite da associação. Obrigada, meninas, pela oportunidade. E agradecer, obviamente, a presença de todas essas pessoas que estão aqui com a gente hoje, passando a tarde, nesse bate-papo. Primeiro, eu queria dizer também que muitas das coisas que a Larissa falou, eu concordo. Aquela questão de termos gente ensinando de tudo na internet, né? Também tem muita gente ensinando francês que não é professor, que não teve a formação professor, né, na internet. Então, essa também foi uma das minhas motivações. Eu fiz um roteirozinho que é muito mais para mim do que para vocês, só para eu não me perder na minha fala. Então, só para eu não me perder, eu fiz uns tópicos do que eu gostaria de dizer para vocês hoje. Então, assim, como que tudo começou, como eu vim parar na rede social hoje? A minha página, como a Larissa falou, é super recente. Foi uma página que eu criei, se não me engano, foi em março que eu comecei. Só que eu tinha planos de ter uma página de conteúdo minha desde 2010. Então, desde 2010 eu venho empurrando isso com a barriga. Porque em 2010 foi o ano que eu tive a minha primeira turma de francês, lá na UFRJ. Quem conhece o CLAC sabe, é um curso aberto de línguas para a comunidade que é dado por pessoas que estão estudando na Faculdade de Letras da UFRJ. E eu comecei a dar aula lá em 2010 e na época eu abri uma página do Facebook para poder postar coisas que eu achava interessantes para os meus alunos do CLAC na época. E aí eu repostava, na verdade, eu não fazia nada meu. Eu repostava coisas de outras páginas. E aí eu sempre pensei, um dia eu quero ter a minha página de conteúdos na internet. Só que eu não tinha tempo. Nessa época, eu acordava às 5h30 da manhã, eu rodava o Rio de Janeiro, porque eu sei que tem muita gente que não é do Rio aqui, mas quem é do Rio vai entender. Eu tinha aula da faculdade no Fundão, aula da faculdade na Praia Vermelha, na URCA. Eu tinha alunos particulares na Freguesia, na Barra da Tijuca, na Zona Sul. Então, eu rodava o Rio de Janeiro o dia inteiro. Eu chegava em casa às 11 horas da noite. Era o tempo de tomar um banho, engolir uma comida e dormir. Então, eu não tinha tempo para fazer conteúdo para a internet. Só que em 2020, o mundo parou. A gente entrou em quarentena
E eu sou professora de uma escola federal que paralisou, né? As escolas estão fechadas. Eles não estão dando aula online, porque temos alunos que não têm acesso à internet. Então, por uma questão de ser justo com todos, a escola ainda não aderiu às aulas remotas. E eu fiquei em casa, sozinha, sem trabalho, sem trabalho, sem ter contato com o francês, sem produzir nada. E eu sou uma pessoa que estou sempre cheia de coisas, cheia de projetos, estou sempre envolvida em muita coisa. E aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Se não é agora que eu vou criar minha página de conteúdo, nunca será, porque eu nunca vou ter tempo. E aí eu resolvi colocar a mão na massa. Bom, vou fazendo. Comecei a olhar outras páginas, né, de conteúdo para ver como que isso estava acontecendo na internet. E percebi exatamente isso que a Larissa falou, né? Muita gente que não é professor dando aula, não só de francês, de inglês, de diversas outras línguas e diversas outras coisas. E aí eu reparei que existe uma ausência dos professores na rede social, né? E acho que a gente tem que começar a ocupar mais esses lugares. Porque há pessoas que estão ocupando por nós. E outra coisa que eu percebi também é que muitas dessas páginas são um pouco sensacionalistas, na minha visão. Porque eu recebo várias propagandas de vá do 0 ao avançado em 6 meses. E aí isso ficou na minha cabeça, porque eu fiquei assim, do 0 ao avançado em 6 meses, mas então eu sou uma professora terrível. Eu sou horrível como professora. Porque os meus alunos, ou das duas, uma, ou eu sou uma péssima professora, ou os meus alunos são muito lentos. Porque eu não consigo, em 6 meses, levar ninguém do 0 ao avançado. Não estou querendo dizer que casos de 0 ao avançado em 6 meses não existam. Eu acho que deve existir, mas assim, é um caso raro, em um caso muito específico. E aí eu falei, não, eu acho que a gente realmente precisa de professores que estudaram minimamente linguística aplicada, didática, que tiveram minimamente um contato com educação nas redes sociais. Isso foi um pouquinho um empurrãozinho a mais para eu criar minha página, né? E aí, além da minha página do Instagram, eu dou aula. Como eu não estava dando aula, eu falei, e vi tantas reportagens de pessoas fazendo boas ações para ajudar a quarentena das pessoas de uma forma geral, que eu falei assim, bom, já que eu não estou dando aula, eu também sou cria da universidade pública, eu fiz meu mestrado, minha especialização, fiz minha formação na universidade pública, tá na hora de eu dar algum retorno. E aí eu decidi abrir uma turminha, porque eu gostaria de descobrir como era dar aula online. E aí eu decidi abrir uma turminha gratuita. Fiz um panfletinho e esperava ter assim, umas 15 pessoas interessadas. Eu recebi mais de 250 mensagens de pessoas querendo desesperadamente participar das aulas. E eu não tinha como sozinha dar conta de mais de 250 pessoas. Não tem como. O que eu fiz? Eu decidi abrir 7 turmas gratuitas e em cada turma 15 pessoas. Então eu peguei os 105 primeiros inscritos que me mandaram mensagem e abri essas turmas de iniciantes. Então eu dava aula, atualmente eu estou com 4 turmas, tá? Gratuitas, vamos fazer 4 meses de aula. Eu não estou com as 7, porque chegou um momento que eu tinha muita reunião, eu tinha que criar conteúdo para o Instagram e eu tinha que preparar minhas aulas dessas turmas e ficou muita coisa para mim. E aí eu reduzi para 4 turmas. As aulas são dadas pelo Zoom e eles, além disso, têm um ambiente, uma sala de aula virtual do Google Classroom, que é onde eu coloco material, exercício, links, tudo que eu acho interessante sobre a aula que a gente teve naquele determinado dia, tá? E também é uma forma deles se comunicarem comigo.
Mas como hoje o tema aqui é rede social, eu vou focar muito mais na página do Instagram, mas quem tiver qualquer dúvida com relação ao uso do Google Classroom ou ao Zoom também pode colocar a pergunta que depois eu comento lá no final, tá? Então, a minha página do Instagram é um perfil com dicas sobre língua francesa. Eu não acredito de forma nenhuma que uma pessoa que vá lá no meu Instagram e assista todos os meus conteúdos vai sair fluente em língua francesa, tá, gente? Não é nada disso, pelo amor de Deus. Na verdade, são dicas para quem já estuda francês, para quem faz aula particular ou faz curso em algum determinado curso privado, enfim, que está estudando online, que está estudando sozinho, pessoas que querem ter contato com a língua francesa na rede social de alguma forma. Então, eu posto dicas e uma postagem diária só que eu faço, porque eu não tenho tempo de fazer mais que isso. Então, eu tento manter um post diário, mas, por exemplo, tem dia que não tem como eu não posto, tá? Eu não me obrigo a fazer esses posts diários. E eu também uso o story do Instagram com diferentes abordagens. Tem dia que eu boto um quiz, tem dia que, se vocês forem lá hoje, vocês vão me ver falando sobre a coleção da Lecture en Français Facile, que são os livrinhos adaptados, né? Para incentivar quem está começando a estudar língua francesa a ler, a ter contato também com livros, né? Para dizer para eles que, poxa, é possível, você está começando a estudar agora, mas é possível você ler um livro. Então, falei também já sobre intercâmbio, enfim, diversas abordagens. E aí eu coloquei para vocês os meus posts, como é que eu organizo os meus posts. Isso não surgiu do dia para a noite, gente, surgiu de acordo com a demanda do meu público no próprio Instagram. As pessoas iam comentando, iam perguntando e eu ia tendo ideias a partir daquilo. Então, hoje eu tenho 14 tipos de posts diferentes que eu faço. Eu coloquei aqui na lista um ponto gramatical, um post de dicas de pronúncia, um verbo irregular conjugado no presente, uma expressão, eu explico a expressão e o uso da expressão, uma curiosidade sobre a língua francesa, um post sobre um determinado tipo de vocabulário. O meu último post de vocabulário foi sobre as etapas da vida, e aí falamos sobre esse vocabulário, dessas etapas da vida. Uma dica de filme na Netflix, e aí eu escolhi Netflix porque eu acho que é a plataforma que é mais usada atualmente. Uma dica para melhorar as competências, competência oral, escrita, de produção e de compreensão. Explicação sobre palavras que possuem o mesmo significado, mas usos diferentes. Comme, et comment, pourquoi e parce que. Eu explico a diferença de uso, né, dessas palavras. Uma postagem sobre o uso de acentos. Uma data comemorativa, quando temos data comemorativa, né? No 14 de julho eu fiz uma data comemorativa, um falso amigo, homônimos e também um TBT. Eu não faço TBT sempre, eu faço TBT acho que a cada 15 dias, mais ou menos, varia. E os meus TBTs são todos sobre a minha vida profissional. Então, eu já falei sobre a minha formatura, sobre o meu intercâmbio, sobre o meu mestrado, em falar nisso, Larissa, nosso orientador está aqui. Beijo, Luiz. Falei sobre o mestrado, falei sobre um curso que eu fiz lá em Stanford, enfim. Vou falando aos pouquinhos só para as pessoas poderem me conhecer, porque eu acho também que conhecer um pouquinho da gente, né, da nossa trajetória, passa confiança e credibilidade ao conteúdo que a gente está postando, né? Enfim, e como é que eu monto esses posts? Às vezes as pessoas vêm me perguntar qual o tipo de aplicativo que eu uso e tal. Eu uso 2 aplicativos somente. Eu uso o Canva para fazer a produção da arte, né, dos posts. E os meus posts, eles são ou foto ou vídeo. Então, se for uma foto, é só a arte do Canva que eu posto. Se for o vídeo, eu primeiro vou no Canva, produzo a arte do que eu quero, e depois eu levo essa arte para o InShot e faço o formato de vídeo, que é onde eu gravo o áudio, tá? Para gravar o áudio, eu uso aquele fonezinho do celular mesmo, tá? Esse que a Larissa está usando.
esse fone do celular, eu não tenho nenhum tipo de equipamento de última geração, eu não comprei nada específico para produção de material na rede social. Eu realmente estou fazendo de acordo com a minha cabeça e com o que eu acho que é apropriado para o público que está me seguindo ali, tá? Eu comecei a fazer postagens fazendo vídeos meus na frente da câmera, explicando, falando sobre algum ponto gramatical ou alguma curiosidade. Só que eu sou um tipo de pessoa, eu sou muito tímida, é muito difícil para mim essa exposição na rede social, vou falar sobre isso. E eu não gosto de me ver no vídeo. E aí eu descobri que há outros tipos de vídeo que eu posso fazer em que eu não apareço. Para mim foi perfeito, foi o melhor dos mundos. Então, quem for lá no meu Instagram vai reparar que eu não apareço nos meus posts. Geralmente eu só apareço no story, porque aí realmente tem que aparecer de alguma forma, mas nos posts eu não apareço, tá? Como é que eu planejo as minhas postagens? Eu sigo, como eu mostrei para vocês, eu tenho 14 tipos de posts diferentes. Então, eu começo do primeiro, tipo, hoje, digamos que eu comece um ciclo hoje. Hoje eu vou fazer o primeiro daquela lista. Amanhã o segundo. Depois de amanhã o terceiro. E assim vai até o 14º. Quando eu chegar no 14º, eu volto para o primeiro da lista. Essa é a minha ordem de postagem, tirando o TBT, né, que é as quintas-feiras, e tirando também as datas comemorativas, porque aí eu dependo do dia que vai cair a data comemorativa. E a minha postagem é manual, eu sei que existem aplicativos que vocês podem programar o post, sem que você, por exemplo, se vocês forem viajar ou tiverem numa semana super atribulada, vocês não vão ter tempo de postar, vocês podem já deixar programado no app a data e o horário para fazer essa postagem, mas eu não faço isso, eu posto de forma manual, eu mesma vou lá e posto. No horário que eu tenho disponibilidade, também não fico dependendo dos algoritmos do Instagram, não, tá, gente? E as minhas maiores dificuldades com relação à rede social é equilibrar esse virtual e o real, porque eu realmente quero que as pessoas tenham uma experiência real do que é estudar uma língua estrangeira. Eu acho que esse tipo de propaganda de vá do zero ao avançado em 6 meses mexe, inclusive, com a autoestima das pessoas, que ficam se cobrando de chegar ao nível avançado em 6 meses. Eu não tenho como dizer a ninguém que eu não conheço se ela vai chegar ou não ao avançado em 6 meses, porque cada um tem o seu próprio ritmo. As pessoas aprendem em ritmos diferentes. Dentro de uma mesma turma que está tendo a mesma aula, com o mesmo professor, com a mesma carga horária, vão ter pessoas que aprendem em ritmos diferentes. Então, eu não posso dizer para ninguém que ela vai chegar em 6 meses em tal nível. Então, eu gostaria de mostrar, né, essa é uma dificuldade minha, mostrar a realidade na rede social. Porque, infelizmente, a rede social está muito cheia de coisas que não fazem parte da vida nossa cotidiana, né? Infelizmente, a gente olha ali e acaba se comparando e querendo alcançar uma coisa que não é nem alcançável às vezes. Minha maior dificuldade, na verdade, é lidar com os julgamentos das pessoas. Infelizmente, eu sou uma pessoa que me importa com o que os outros estão pensando. Então, eu estou o tempo inteiro, ao mesmo tempo que eu posto, eu fico, o que será que vão me julgar? O que será que vão estar achando de mim se eu falar tal coisa? Mas pelo menos uma coisa boa nisso tudo, que apesar de ter o medo desse julgamento constante do outro lado da tela, eu me obrigo a fazer as postagens. Então, assim, mesmo sabendo que vai ter gente que vai detestar, vai achar ridículo, e ao mesmo tempo vai ter gente que vai gostar bastante e tal. Isso acontece, é o que a Larissa falou, nós três, né, eu, Larissa e Tati, somos pessoas bem diferentes. Se vocês forem comparar os Instagrams, são bem diferentes, mas não tem nada de errado com nenhum deles. Temos públicos para todo mundo. Tá? Tem gente que vai gostar muito mais da Tati do que de mim, muito mais da Larissa do que de mim, e vice-versa. Então, eu estou tentando trabalhar essa questão dos julgamentos
das pessoas. Uma última coisa é essa questão da exposição em escala mundial, né? Eu, quando divulguei sobre as turmas gratuitas, no final das contas, eu tenho aluno de Boston, do Canadá, de Portugal, de Dubai e do Brasil espalhado, assim, vários estados do Brasil. Então, quando a gente coloca alguma coisa na rede social, a gente perde completamente o controle de onde aquilo vai parar, né? Quem aquilo vai alcançar. Só para mostrar para vocês, eu fiz um rápido questionário para os meus alunos atuais, só que, tipo, eles tiveram 24 horas para responder, então nem todo mundo respondeu. Aqui são 29 respostas que eu tive, e eu perguntei para eles se eles seguiam alguma rede social, algum perfil na rede social que ensinava ou dava dica de língua estrangeira, e aí 93% dessas 29 pessoas respondeu que sim, seguiam, e olha a outra de baixo, 100%, ou seja, mesmo aquelas pessoas que disseram que não seguiam nenhuma página voltada para o ensino ou dicas de língua estrangeira, mas 100% das pessoas que responderam disseram que acreditam que a rede social pode sim ajudar, pode ser um auxílio e um suporte no aprendizado de uma língua estrangeira. Então, mais um motivo para os professores ocuparem os espaços nas redes sociais. E é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo. Quem quiser mandar alguma pergunta que não der para responder aqui hoje, vocês podem entrar em contato ou pelo meu e-mail ou pelo meu Instagram, tá? Obrigada a todo mundo. Obrigada, Mariana. Depois eu vou passar para vocês aqui todos os comentários, que está bem interessante aqui o chat, e também as perguntas. Bom, agora, professora Tatiana Raik. Eu vou fazer uma apresentação rápida também. Aqui tem uns contatos meus, né? A gente já vai falar sobre isso, mas vamos lá. Bom, a minha apresentação para todo mundo aí já me conhece, né? Eu sou professora de uma escola pública hoje. Eu coordeno um projeto de escola bilíngue, que é o primeiro projeto da rede municipal do Rio de Janeiro, português-francês, da rede, né, municipal do Rio de Janeiro. Então, assim, é um projeto que me demanda muito trabalho e se iniciou em 2018. A idealização do projeto foi no final de 2017, mas o projeto de fato começou em 2018, então foi um projeto que me demandou muito trabalho e ainda me demanda até hoje, pela ausência de profissionais, né, de francês, ou seja, profissionais da área, para o trabalho com o projeto, então fica muito sobrecarregado para mim. E, bom, como é que aconteceu essa história, né, do ensino pelas redes sociais, né, do que fazer com as redes sociais, com o francês. Bom, tudo começou, na verdade, com o incentivo de uma amiga que trabalha nessa escola onde eu leciono hoje, francês. Ela é secretária escolar e ela é estrategista digital. Ela trabalha com marketing digital e ela me via falando nos stories já disso desde que eu viajei em 2016, aí depois de 2018, e aí eu comecei umas postagens sobre francês, mas coisa muito aleatória, sem muito objetivo definido. E aí ela falou, Tati, você é comunicativa, você tem perfil para isso, eu acho que você tem que investir e eu acho que está na hora disso. Você só vai falar comigo agora quando você disser para mim, eu estou a fim de entrar nessa. Antes disso, nem olha para mim, pode passar o corredor e nem dá bom dia. Eu falei, que isso, Juliana, não fala assim comigo. Ela, não quero papo com você. Você sabe que você tem que fazer esse trabalho e esse trabalho vai ser muito bacana, você tem que botar o francês nas redes sociais, vai divulgar, coloca a cara, você é comunicativo, então está na hora de fazer isso e todo mundo está pedindo para que você faça isso. E realmente eu recebia muita mensagem, aluno falando, faz um canal no YouTube, fala sobre isso, fala sobre o francês. E eu, em 2018, eu viajei para Besançon, fiz um curso em Besançon e fiz stories diários, quase que uma história a cada hora, falando sobre a cidade, contando o que eu estava fazendo. É uma cidade que tem patrimônio histórico cultural reconhecido pela Unesco, enfim. E aí eu fui falando sobre tudo que eu via, tudo que eu presenciei, e eu comecei a perceber que eu tinha 300, 400, 500 visualizações diárias por todos os meus stories. Eu falei, eu acho que esse é o caminho, as pessoas estão pedindo, e eu acho que assim, eu trabalho sempre com a demanda. O que estão me pedindo para fazer isso, então eu faço, né? Eu começo a sentir qual é o meu público. E eu comecei desde então a sentir esse público.
A Juliana, até que, enfim, eu procurei a Ju, né, essa pessoa que trabalha comigo, a secretária, ela falou, então vamos sentar, vamos começar a pensar e vamos elaborar um editorial sobre esse teu Instagram. Aí a primeira coisa que me veio à cabeça foi, o que eu faço? Eu vou fazer um Instagram só para francês? Ela, não, de forma alguma. Você é Tatiana. Você tem que mostrar quem você é. O teu aluno, ele quer muito mais do que francês, ele quer saber quem é que está por detrás disso aí. Quem vai te assistir é aquela pessoa que gosta de como você passa. Porque francês tem 500 pessoas falando de francês no Instagram. Se for por isso, você não vai ter nenhum diferencial. O teu diferencial é você que faz, é a tua personalidade que você coloca, são os aspectos da língua francesa que você quer discutir, então é a tua visão sobre a língua francesa é que vai ser o teu diferencial, vai ser por onde as pessoas vão querer te buscar. As pessoas querem você, pela pessoa que você é, e não pela pessoa, não pelo francês puramente, pura e simplesmente. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, não, então tá, eu vou botar a minha personalidade no meu Instagram e vou começar a passar isso. E eu não acreditei, não dei muita credibilidade. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, você quer entender como é que vai funcionar isso? E aí foi o começo de tudo. Ela me falou muito sobre esses dados. Ela falou, Tatiana, hoje 3 bilhões e meio de pessoas têm cadastro em alguma rede social, de acordo com o relatório global, esse Stats Shots 2019. Ela me veio com vários dados. Ela é estrategista digital mesmo. Ela me explicou tudo como é que funciona uma rede de Instagram, coisas que eu fiquei boca aberta. Falei, não é possível. Ela, Tatiana, tudo que eu tô te falando acontece porque tudo é programado. Nada no Instagram é por acaso. Nem o copo d'água que eu boto, que o famoso, que tem lá 1 milhão de seguidores, ele bota um copinho aqui, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. A roupa que a pessoa usa, o boné que a pessoa, tudo é estratégia. Então ela foi me explicando como é que isso funcionava. E ela falou, você quer atingir o que você quer atingir? Que público você quer atingir? Quantas pessoas você quer atingir? Então eu comecei a perceber que tem um mundo de informações, que isso era uma coisa muito grande por detrás. E era um trabalho enorme. E foi daí que ela me falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, qual é o seu objetivo? Você quer? Primeiro ela falou, você só vai me procurar aqui, né, para eu te ajudar, se você quer ser ajudada, você quer colocar o francês na rede, até porque eu trabalho com ensino público, eu acredito no ensino público, na instituição pública de qualidade, sempre acreditei e coloco fé nisso. Não sei se vocês sabem, mas eu larguei uma vida de trabalho para encarar esse novo projeto e, inclusive, eu estava de licença maternidade, assinei um termo de existência de licença maternidade, porque eu queria entrar nesse projeto. Pra vocês terem a ideia de como que isso mexeu na minha vida. Então, assim, eu larguei uma licença maternidade pela metade, eu tinha direito a 1 ano de licença maternidade na prefeitura, quem é da prefeitura sabe disso. Eu larguei com 6 meses, porque eu queria entrar nesse projeto de escola bilíngue, que era meu sonho de trabalho. Eu sempre quis trabalhar, porque eu já era da rede pública, né, eu sou professora de português do município do Rio de Janeiro, concursada, língua portuguesa, e em 2017 eu estava de licença maternidade quando eu recebi uma mensagem de reunião com o secretário de Educação do município do Rio de Janeiro. Isso eu tomei um susto. Eu falei, o secretário de Educação quer falar comigo? E aí foi que eu encontrei na mesma reunião o secretário e a representante do consulado, que era Sandrine na época, e que me ofereceu a proposta de coordenar o ensino bilíngue da escola de Dia Machado Forte. Eu falei, então é agora, é o que eu quero para a minha vida, até porque o meu doutorado foi em segunda língua, o meu trabalho é sobre aquisição de segunda língua, né? Então, assim, é tudo que eu sempre sonhei. E isso com escola pública, juntou tudo, eu falei, é agora, eu não tenho que pensar 2 vezes. Meu filho estava na porta com a minha mãe, segurando no colo, eu estava amamentando ainda, e eu assinando lá o documento de desistência. E aí eu abracei esse projeto. E aí a Ju, como me encontrou, ela falou, você tem tudo para divulgar essa proposta do francês, e eu comecei a trabalhar muito com essa história de divulgação do trabalho da escola Didia. E os próprios alunos me incentivavam, vamos fazer vídeo, vamos postar vídeo, né? O aluno de hoje, ele é moderno, ele existe uma demanda muito grande para modificar o ensino do idioma, né? Então, eu vou falar sobre isso, é uma das minhas maiores motivações, e isso foi o que me motivou, não só para a escolha do meu trabalho atual na Prefeitura do Rio, e eu desisti de tudo que eu fazia antes,
e com a questão da rede social foi a democratização da língua francesa. Eu sempre vi a língua francesa, e olha que eu já tenho bastante tempo aí, né, de estudo, comecei a estudar francês com 15 anos de idade, a minha mãe e meu pai são falantes de língua francesa, e eu já ouvia francês, o francês nunca foi nada muito fora, longe da minha vida, então eu tenho francês desde muito pequena, ouvindo pelo menos, né, eu comecei a estudar aos 15 anos, mas eu sempre ouvi a língua francesa por conta dos meus pais. E aí eu sentia que, eu acho que o francês ele tinha um lugar de uma posição muito privilegiada, né? Assim, quem estuda francês? Quem pode pagar a aliança francesa? Era essa a realidade de algumas décadas atrás. Quem é que estudava? Onde que você aprendia francês, né? Há muitos anos, né, na época da minha mãe estudar na escola, o francês existia na escola pública, né? Isso aí, ok, mas ele foi diminuindo cada vez mais, ele foi sendo retirado do currículo escolar, e aí chegou um patamar, que isso foi já na minha época de formação, 2005, o francês só tinha acesso para quem quisesse pagar uma aliança francesa, um curso de aliança francesa. E o que não era muito cabível. Então você via, eu comecei a notar que existia muita gente com interesse em estudar a língua e que não tinha essa possibilidade, porque não tem condições de pagar um curso como aliança francesa, né? E aí eu imaginava, eu falava, mas o francês ele precisa ser dissolvido na sociedade, né? Ele precisa ser melhor distribuído. E você não pode restringir isso, a educação não pode ficar restrita a um grupo particular, né? E isso sempre foi uma coisa que me passou pela cabeça. Tanto é que esse projeto do município foi uma abertura, para mim, foi uma das melhores aberturas para a língua francesa, foi pensar nessa estrutura, nessa volta do francês para a rede municipal, né? Que já aconteceu há muitos anos atrás, volto a repetir. Eu pensei muito também na questão da modernização das metodologias de ensino do idioma, né? Eu acho que o francês ele ficou durante muitos anos arcaico, em comparação com o inglês começou a subir, evoluir, enquanto que o francês ele ia fazendo isso. E o professor continuava ensinando o verbo être e avoir no quadro. Primeiro dia de aula, être e avoir, cadeira, giz. E aquilo foi engessando. E o relato das pessoas, para mim, era: Tatiana, hoje eu não tenho mais condições de encarar um cursinho, sentar, quadros, giz, aquele formato década de 80, isso não existe mais. Então, assim, o francês ele demorou a modificar, né? Eu peguei esse projeto inicial, que foi até com Ian Lorvaux, na época, que começou a dar o pontapé inicial, quando ele implementou nas alianças francesas o TBI, o Tableau Blanc Interactif, ele deu esse pontapé inicial para essa mudança, porque isso já foi uma mudança estrutural grande. Eu peguei esse início, eu fiz todos os cursos da aliança na época, inclusive a gente montou slides para projeção na época, para os professores, mas tudo que gera uma mudança gera um desconforto também. Então tinha professores muito antigos na aliança que tiveram que, enfim, se reinventar, como estão fazendo agora, né? Todo mundo está fazendo agora com a questão da pandemia. Bom, isso foi também uma motivação. Ensinar francês de maneira mais lúdica, interativa e leve. Isso também sempre foi um objetivo, porque a grande maioria das pessoas, e eu tenho visto cada vez mais isso, hoje eu dou aula para muita gente online. Eu uso o Zoom, eu uso todas as plataformas, Google Classroom, hoje eu estou tentando me reinventar de todas as formas, como disse as meninas, hoje eu tenho aluno em pelo menos 7 países diferentes, tá? Eu dou aula para Países Baixos, Portugal, Orlando, Estados Unidos, né? Uma menina de Orlando, que já foi minha aluna, inclusive, no Brasil. Enfim, eu tenho vários alunos aí espalhados no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, do Rio de Janeiro eu só tenho um aluno. Eu tenho um aluno do Rio de Janeiro online, o resto é tudo de fora. Enfim, isso eu acho que a internet, ela possibilitou essa abertura grande, né? Isso é fantástico, a gente tem que abraçar isso. E eu pensei assim, ouvindo os relatos dos meus alunos que estão cansados desse formato de aula francesa quadradinha, daquela coisa de, vamos ensinar dessa forma, estudar gramática, ensinar língua tem que ser dessa forma, eu não tenho... Ninguém mais aguenta isso, ninguém mais quer mais isso. O nosso aluno, ele quer leveza, ele quer uma discussão. Eu tenho uma aluna online que ela estava super atribulada com o trabalho. Ela falou: Tati, eu não tenho como ter aula hoje, eu estou muito estressada, meu trabalho está me demandando muito, não vou ter aula hoje. Eu falei:
Pô, não, vamos sim, eu incentivei ela, falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre culinária, vamos falar sobre outra coisa, eu vou trazer um tema legal, vai, vem comigo que a gente vai bater papo. Ela adorou, no final da aula ela falou, nossa, tô me sentindo até mais leve, eu precisava era falar francês. Era por isso que era esse a entrada que eu precisava para dar uma relaxada no final do dia. Enfim, então eu acho que o francês ele tem que ser mais leve, apesar de ser uma língua que não é fácil, é uma língua que tem uma gramática muito complicada, tem muita especificidade, detalhe, questões de fonéticas, né, de articulação, que isso gera muito complicado, gera muita complicação, principalmente para quem está começando, né, e já é mais adulto e quer começar agora uma língua estrangeira. Se você começa a apertar muito, começa a dar esses detalhes de gramática, o aluno ele quer se esquivar, ele quer sair, você sente isso. Então, o francês ele tem que vir leve. E a rede social, gente, ela está aí justamente para ser leve. Então, não tem que ser nada maçante. A rede social, ela tem que ser algo mesmo, assim, para interagir, para bater papo, para trazer coisas engraçadas, sim. Né, eu acho que a grande pegada da rede social é essa, é trazer leveza para o ensino do idioma, tá? Então, e um outro objetivo, né, outra motivação foi a apresentação do idioma de forma mais funcional e real, né? Eu sempre quis trazer o francês, que o francês fizesse sentido para o meu aluno. Não adianta eu ficar assim, ensinando ou tentando falar de coisas que não vai fazer sentido para a vida dele, que ele não vai usar aquilo na vida real. Ele precisa usar para quê? Para viajar? E foi aquilo mais ou menos que a Lari falou, eu acho que o Lari e o Mari, que falaram que primeiro tem que conhecer o aluno. Eu faço isso, meu primeiro dia de aula, meu primeiro contato com aquela pessoa, com a criança, com o aluno, seja lá quem for, o que você é, o que você faz da vida, para que francês, por quê, o que você está fazendo aqui, quem é você, como que você me conheceu. Eu tenho que ter esse diagnóstico inicial, tenho que entender o que está acontecendo com aquele aluno, para eu poder, a partir de então, trazer o francês para ele. Eu vou trazer o francês por que viés, de que maneira, o que esse aluno quer. Hoje mesmo, eu vou sair dessa live aqui, eu vou dar aula para um menino autista severo, que a mãe falou para mim, ele só quer você, não adianta. Eu estou na pandemia aqui surtando, mas ele quer você. Ele falou que não adianta botar outro professor de francês, que ele não vai querer. É um aluno que muito complicado, um aluno que tem questões sérias, né? Enfim, e ele está aí e está querendo ter aula, e eu acho que é esse olhar diferenciado que tem que ser. Início de tudo, eu comecei com os 21 dias de desafio, né? A minha proposta era todo dia, às 22 horas. Gente, eu quase surtei com essa história de live todos os dias. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, um de pequenininho de 3 anos, outro de 10, que me demandam muito trabalho, mas eu me comprometi a isso. Eu falei, eu preciso mostrar o meu trabalho para as pessoas precisam me conhecer. E foi aí que a Ju me entrou nessa e falou, não, vamos embora, hora do francês. É a hora do francês, às 22 horas, vai assistir quem te quiser te ouvir. E, para minha surpresa, olha aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, quase 350 visualizações na minha live. Foi uma das primeiras. E eu tive muita gente de Portugal, gente de Dubai, gente dos Estados Unidos, de vários lugares. A divulgação ficou muito grande. Eu não achei que isso fosse acontecer. Eu tomei um susto. E realmente foi uma coisa que deu super certo. E no final eu tinha gente que todos os dias estava comigo na live às 22 horas. Fazia chuva, sol, tempestade, nevoeira, a pessoa estava lá para me seguir. E era incrível. Eu falava, gente, não acredito que vocês estão aqui para me ouvir. Tem certeza? E eles estavam lá. Aconteceu que agora veio, aqui tem alguns exemplos, essa pessoa aqui é de Portugal, ela escreveu isso, colocou nos stories. Essa aqui é uma amiga, eu fazia live compartilhada para as pessoas me verem, para as pessoas comentarem, para as pessoas entrarem, elas amavam entrar na live. Quando eu dizia assim, gente, amanhã eu quero um entrando na live comigo, eles enlouqueciam. Eu tenho que me arrumar, eu tenho que botar a roupa, e todo mundo entrava. Gente, isso era papo de 22 horas, tá? Isso lá essa menina que é de Portugal, olha a hora aqui em Portugal, 3h15 da manhã, e ela estava me assistindo às 3h15 da manhã em Portugal. Aí surgiu a quarentena, eu tenho que falar rápido, senão eu não vou conseguir. A live na quarentena veio com a proposta, veio essa bomba na nossa cabeça, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para os meus alunos da rede pública. Eles não conseguem, hoje, né, não é todo mundo que tem computador na frente da mão, aonde eu vou usar? E, assim, uma das propostas da prefeitura é que a gente usasse o Microsoft Teams. Só que eu falei, gente, até todo mundo aprender a plataforma, não, vamos pegar a rede social que é rápido e vai chegar a informação rápida. E deu super certo. As minhas alunas, essas aqui que me seguem, são todas da rede pública. A Ana, a Alice, a Rose, todas elas são mães da rede municipal e
todas elas, todos assistiram 100 lives. Eu dei 100 lives de curso de francês, de aula de francês, e eu tive coro. Elas entravam todos os dias, 8 horas da manhã, para me assistir. Aí, no final, teve todo esse agradecimento, né? Foi muito fantástico. Hoje, eu tento lançar novas, eu estou entrando por novas ferramentas. O Reels, que é o TikTok do Instagram, tá bombando, então todo mundo quer TikTok. E a Juliana, uma das coisas que eu tenho conversado muito com a Ju, e ela tem me falado, Tati, esquece foto. Hoje, o que vai mandar daqui para frente é vídeo, é rosto, é story, bota a cara e fala. Aluno quer ver você falar. Aluno não quer ver Canva, não. E eu adoro postar Canva, eu gosto de textão, falar de um monte de coisa, eu adoro. Mas sabe que o alcance disso não é nem 1% do que alcança o vídeo. Esse vídeo, essa visualização aí, já deu 1.800 visualizações. Postei ontem. Já tem 1.800 visualizações. Então, o alcance do vídeo está enorme. Então, professor tem que fazer vídeo. É horrível isso, eu detesto. Às vezes eu não estou afim de ficar com a cara ali fazendo vídeo. Mas, gente, posta mesmo descabelada. É sério. Aluno quer ver você. Aluno quer ver você falar. Aluno gosta de você. Aluno não está afim sabe que eu estou bonita? Gente, tem gente fazendo vídeo de todas as formas. Tem professores de francês aí que com quase 200 mil seguidores e que está fazendo cara a cara. Olha, eu estou amamentando, hein? Estou aqui com meu filho, mas estou falando. Aluno quer ver você. Aluno quer ver o que você é. E assim, é cada vez mais necessário a gente mostrar quem a gente é. E não fazer fake. Não fazer, eu vou fazer um vídeo aqui, não sou eu não, mas eu vou inventar aqui uma coisa, mas... Não, faz quem você é, faz o que você gosta de fazer. Porque é isso que dá alcance. E, bom, já sei que esse vídeo aqui, para quem quiser ver, depois acessa lá na plataforma, porque não vai dar tempo. E eu queria terminar com essa frase que eu acho que é um grande incentivo para todos, né? La folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Maluquice é fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Isso que para mim é maluquice. Eu acho que eu tentei entender o seguinte: o que eu quero? Eu quero um resultado diferente? Eu quero um aluno diferente? Eu quero atingir coisas diferentes? Eu quero fazer diferente? Então, eu vou mudar. Essa foi a minha perspectiva, foi isso que me impulsionou a pensar de uma nova forma e querer entrar aí de cabeça nesse mundo das redes sociais. Eu acho que está dando certo, não sei. E é isso, gente. Eu acho que foi. Merci. Merci a toi, Tatiana. Então, a gente tem várias questões aqui, tá bem legal, eu tô anotando tudo, tá muita gente agradecendo o conteúdo de todos vocês, os conteúdos compartilhados, né? Eu vou primeiro perguntar para você mesma, Tatiana, que eu sei que você tem um horário aí apertado. A Mariana Amaral perguntou, Tati, onde podemos encontrar essa Ju que mudou a sua vida? Ela tem Insta? Olha, a Ju tem Insta, mas ela é muito... Ela, assim, e eu ainda vou logo dizer, ela falou que para a educação, e ela é muito voltada para a educação, né? Ela foi uma menina também que nasceu de base rede pública, mãe, professora, todo mundo é mãe, minha mãe também é professora, então a gente tem todo esse perfil de querer trabalhar para o público. A gente sempre gostou disso, né? E a Ju entrou... A gente é tão parecida que a gente faz aniversário no mesmo dia, só para vocês terem ideia. Todas as duas fazem 5 de março. A gente fala que a gente se encontrou mesmo, tinha que se encontrar. E ela trabalha, assim, com marketing digital e para várias outras pessoas, né, que não tem nada a ver, que não é da área de educação, mas ela falou, da área de educação, eu quero você. E ela fica me dando bronca, ela não é boazinha, não. Ela fala mesmo, ela não, você tem que entrar, você tem que fazer, não adianta. Nesses 21 dias de live, que eu achei que eu ia morrer, ela falava pra mim todo dia, vai, bota a cara, vai. Eu falo, não, eu não aguento, eu vou desistir pela metade, não aguento mais. Porque assim, tudo planejamento, você tem que planejar a aula, você tem que corrigir. Eu falo desafio porque eu trabalho com... em vez de falar, você vai fazer um exercício, não, você vai fazer um desafio. Hoje eu quero que você venha com 5 frases em francês, coisas que motivavam eles. Eu mandava eles fazer videozinho. Olha, você tem que fazer um videozinho dizendo que você... Isso, acho que eu nem disse para vocês, essa live da quarentena, eu tive um índice muito grande de criança, muito. Criança de 5, criança de 6 anos. Eu tive criança em Portugal, eu tive criança autista em Portugal me assistindo. E a mãe mandava, graças a Deus, nossa, muito obrigada por você existir. Assim, deu vontade até de chorar de você ouvir aquilo, de uma pessoa que eu nem conheço, nunca vi na minha vida, e me agradecendo por eu estar ajudando o filho autista. Eu tinha até aqui as fotos dele, porque eu cheguei a selecionar, mas eu não consegui botar tudo no slide, que não ia dar tempo. Mas o Gustavo foi um fofo, e ele, mesmo com toda a dificuldade dele, as letras dele toda embaralhada, mas ele ia lá e fazia as anotações
dele diária. E eu achava aquilo incrível, como é que uma pessoa podia me assistir durante 100 dias, todos os dias acordando, amanhã tem live? 8 horas da manhã tava lá a pessoa, falando, não é possível que isso existe, mas... E a Ju, então, ela assim, ela trabalha, ela tem lá, eu posso botar para vocês depois o contato dela, mas é uma pessoa que realmente me ajudou muito, me deu esse pontapé, ela falou, vai, não tenha medo, e porque no início a gente tem medo, assim, a gente não sabe o que vem o outro. E eu falava para ela, e o julgamento, ela não existe isso. Faz quem você é a Tatiana, você vai mostrar quem você é. Nada de perfil profissional, você vai fazer o teu perfil da Tati Raik, acabou, e vai mostrar quem você é. É a Tatiana mãe, é a Tatiana professora, e acabou, e vai embora. E aí eu falei, não, tá bom. Aproveitando tem muita gente aqui perguntando como é que vocês, para as 3, né, encaixam isso na rotina diária de vocês. Isso também é a minha dúvida, porque eu não consigo. Eu não sei, eu também não sei. Eu acho que eu tenho que perguntar, sei lá, para quem, porque realmente ser mãe de 2. Como é que tá isso também na pandemia? São várias perguntas assim emocionais, né? Bem um pouco de eu acho que Tati tem que responder isso aí, porque eu também não sei se ela consegue fazer, minha gente. Ser mãe de 2. Mãe de 2. Eu não sou mãe. E eu já acho complicado dar conta de tudo, muito menos na quarentena. Eu vi também que estava acompanhando no chat, o pessoal perguntando a questão do psicológico no meio da pandemia e tal. E, para mim, pelo menos, acaba que é uma fuga. Ter essa rede social e entrar em contato com outras pessoas, estar dando aula, porque, querendo ou não, quando a gente está dando aula online, é como se a gente estivesse, tipo, conversando mesmo com uma pessoa. Eu digo, né, professor é um pouco de tudo, é um pouco de mãe, é um pouco de psicóloga, é um pouco de amiga, é um pouco de médico, é um pouco de tudo que o aluno estiver precisando ali. E acaba que a gente se envolve também com as questões do outro, né? Mas, assim, realmente, como dar conta de tudo? Eu vi que tem muita gente me perguntando quanto tempo por dia a gente gasta produzindo conteúdo. E aí eu queria que vou passar a bola para Mari, porque eu acho que Mari é bem mais organizada do que eu em relação a isso, de ver como é que ela faz essa organização, porque eu sou bem organicamente, deu vontade aqui, eu vou e posto, mas demora muito para produzir o conteúdo. Eu nem falar disso, é tanta coisa para falar, a gente tem que fazer uma nova live, porque eu tenho que ainda falar dessas organizações. Eu tinha o editorial inicial, mas, gente, não tem como você seguir editorial, mas deixa a Mari falar, depois eu vou falar sobre isso. Fala aí, Mari. Não, eu só queria falar que eu não sou mãe, então eu tenho mais tempo do que quem é mãe, né? Principalmente quem é mãe de criança pequena, eu fico imaginando que deve ser realmente uma vida muito corrida. E assim, eu tenho um benefício, que na verdade não é um benefício, mas é o que me levou, na verdade. Eu moro sozinha, eu sou casada, mas meu marido mora em outro estado. E a gente vive de ponte aérea, só que os aeroportos fecharam, né? Os voos foram cancelados e tal. Então eu me vi sozinha em casa com os meus filhos de 4 patas e sem trabalho, porque a minha escola estava sem aula. Então eu falei, ou eu arrumo alguma coisa para eu fazer, ou eu vou enlouquecer, eu vou surtar aqui, sozinha em casa. Então, para mim é um pouco mais fácil por causa disso. Eu não tenho uma família grande, sou eu aqui sozinha. Então, isso acaba me salvando. Para mim, não é algo que eu tenho que fazer. É uma coisa que eu faço porque me distrai, porque eu gosto, eu amo dar aula, né? Então, eu ofereci as turmas porque eu vi um monte de gente fazendo coisas gratuitas na quarentena, professores de educação física dando aula de graça, DJ, artistas fazendo show na varanda. Eu falei, gente, eu também gostaria de ajudar a quarentena de alguém. Só que o que aconteceu é que eles é que me ajudaram. Porque eu criei uma rotina. Eu agora dou aula segunda, terça e quarta eu tenho essas turmas. Então eu preparo aula. Eles me ajudaram a criar uma rotina, a não me sentir sozinha, a ver pessoas, porque senão eu ia enlouquecer sozinha aqui com os cachorros. Eu moro num condomínio de sítios, então eu não vejo gente na rua. Eu abro minha janela, eu vejo árvore. Então, se não fossem essas pessoas com essas aulas, eu teria surtado. Então, eles me ajudaram muito mais do que eu acho que eu ajudei propriamente.
Exatamente, eu acho que eu vou só complementando isso da Mari, eu acho que isso para mim foi o diferencial. Quando eu vi que a gente estava na pandemia, eu pensei, na primeira coisa também foi, eu preciso fazer algo, primeiro para ajudar, que eu via que estava muita gente fazendo para ajudar, e eu pensei logo de cara nos meus alunos do município. E hoje, uma dos grandes questionamentos, a gente teve uma última reunião antes do recesso, uma semana atrás, mais ou menos, e uma das falas assim, a maioria das falas dos pais foi, eles estão com saudade de ver os professores, eles querem ouvir os professores, eles querem falar com os professores, eles querem ver a cara dos professores. E eles estão desistindo da escola, não querem fazer mais tarefa, que é pedido, né? Porque as tarefas estão sendo enviadas por PDF e tal, mas eles não querem mais fazer. E uma das propostas até para a volta agora, em agosto, depois do recesso, vai ser a gente começar a ter esse contato mesmo visual com eles. Porque realmente isso é motivador para eles e motivador para a gente. E para mim foi, eu mantive as 100 lives durante a quarentena, eu terminei agora uma semana atrás, justamente, e aquilo me dava gás, porque todo dia eu queria acordar, queria produzir para eles, queria mandar informações para eles legal, né? E isso é grande motivador, sim, principalmente agora, nesse momento de quarentena. Meninas, tem uma professora Renata Soneghetti que ela quer falar, ela quer abrir o áudio. Boa tarde. Boa tarde. Meninas, muito obrigada, viu? Eu tô amando essa live, porque isso que vocês falaram de ter milhares de cursos que surgem assim na nossa frente, prometendo isso, né, de aprender o francês rápido, acaba meio que dando um certo medo na gente que fez a licenciatura, né, que estudou a didática, e fiquei realmente preocupada, né? Então, muito obrigada pela fala de todas, repensando mesmo a vida, tá? E assim, o que acontece? Queria muito entender como é que vocês fazem, se vocês já pegaram um aluno avançado nesse processo todo aí, como é que vocês fazem para o encaminhamento do DELF, tá? O tempo de produção também, perguntaram isso, eu gostaria realmente de entender, assim, como vocês fazem com esse tempo de produção, porque eu também dou aula em outras escolas, e eu tenho que assimilar uma porção de coisas também dentro de casa, assim como vocês. Como é que vocês fazem? É a segunda pergunta, tá? O que vocês poderiam dar de dica com relação às aulas de conversação online, tá bom? E a última, se for possível, assim, peço desculpas por essa pergunta, mas vamos lá, uma noção, tá, de preço para esse serviço online. Se for possível, senão eu mando um e-mail perguntando, se vocês me permitirem, tá bom? Muito obrigada de coração. Acabei as perguntas. Fala, Tati. Renata, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que, primeiro, assim, de tudo, você falou, você e as meninas falaram do ponto super essencial. Essa história de fale francês do zero ao avançado em 6 meses. Eu conto isso para os meus alunos, eles morrem de rir. E aí, quando eles veem esses anúncios, eles printam e me mandam. Olha, Tatiana, lembrei de você. Porque, gente, isso não existe. Eu falo, gente, aprendizado de língua é construção. Isso é um processo. Eu tenho mais de 30 anos de ouvir francês. Eu não sei tudo. Então, assim, não existe isso de aprender. Você não vai sair fazendo. Eu falo isso para todos os meus alunos. Primeiro dia de aula. Olha, não acredite, é conto da carochinha. Se alguém te disser que você vai falar francês em 1 ano, fluente, sabendo tudo, é mentira. Eu vou dizer que a pessoa é mentirosa. Principalmente com uma carga horária de 1 vez por semana. Isso não existe. Tudo depende da quantidade, do ritmo do aluno. Então, depende de N circunstâncias. É tudo uma questão de contexto, de entender qual vai ser o do francês naquela pessoa. Ela está em imersão, ela é casada com francês, ela vai aprender francês todos os dias, entendeu? Tudo depende de muita coisa. Então, essa é a primeira discussão, né? A primeira coisa a ser dita. Bom, como você organiza o seu tempo quanto às redes sociais? Eu vou te dizer que a rede social, para mim, é um processo criativo. Eu sou quase que artista, sabe aquela coisa? Eu preciso, aqui vem os insights, né? O que eu vou fazer hoje? E eu vou dizer uma coisa muito sincera para vocês, eu quero fazer diferente. Eu sei que tem de tudo no francês nos Instagrams da vida. Todos falam hoje vamos falar sobre a palavrinha do dia, para expressão idiomática, né?
eu quero sair disso, eu quero fugir disso, eu quero fazer o que ninguém faz. É difícil, é muito difícil, porque você tem que pensar o que hoje vai ser feito, né? Então eu tento sair desse viés de hoje vai ser expressão idiomática, amanhã vai ser dica de filme, entendeu? Porque isso já se faz muito. Eu sempre tento fazer o que hoje tem de diferente para eu fazer, e isso é processo criativo. Isso eu não sei quando vai sair. Tem dias que eu tô aqui em casa, me sai, pô, vamos falar sobre isso, vai ser super bacana. E me vem. Às vezes a Juliana me ajuda. O que você acha de falar disso? Ela me manda alguma coisa por direct. Então, isso é muito lento, é um processo, eu não tenho como prever. Hoje eu vou sentar e vou produzir tal material. Porque isso, para mim, faz parte de um processo criativo, entendeu? Isso vai ser dependendo do meu dia. Às vezes eu tô no carro e me vem um insight. Olha, coisa de maluco, vocês vão rir. Comecem a rir. Eu paro tudo e começo a escrever. Eu falo, não, peraí, tem que esquecer, eu vou esquecer. E às vezes eu tô no banheiro, eu falo, lembrei, eu acho que isso vai ser legal. Vou fazer um vídeo assim, vou fazer tal coisa, e isso vai dar alcance. E eu vou lá e escrevo. E, enfim, as coisas vão vindo dessa forma. Porque eu tento não ser automatizado. Eu tento não... No início, até a Juliana me propôs criar um editorial de trabalho no Instagram. Toda segunda, postagem de YouTube. Terça-feira, idioma. Entendeu? TBT. Isso não deu certo. E eu senti que, às vezes, as minhas próprias demandas não eram aquelas. Tinha um dia que eu postava de coisas que eu fazia na escola, tinha outro dia que eu postava... E aí começou a bagunçar. Eu falei, não, então não quero nada arrumadinho. Vai ser do jeito que eu tiver. E não tem como a gente, com todas as estruturas que a gente tem, eu sendo mãe, esposa, atleta nas horas vagas, enfim, tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E ainda tendo que dar conta de rede social, eu falei, não, isso não pode ser uma obrigação, não pode ser uma coisa... fingir, né? Uma coisa muito pré-determinada. Eu quero que isso seja natural, o máximo possível, e tem que ser legal. Eu tenho que atingir, eu tenho que sempre pensar assim, qual é o meu objetivo com aquilo? Aquela postagem, o que eu quero com aquilo? Entendeu? Então, e eu vou também entender o que o meu aluno quer. E eu acho que é por aí. Eu não consigo ter um planejamento prévio. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que esse planejamento, hoje eu vou sentar e vou fazer tal coisa. Porque às vezes você não está programada nem para isso, você não tem ideia. Porque são muitas postagens, você tem que fazer muita coisa todo dia. Então, são insights, eu vejo muitas redes sociais também, eu acompanho muitas pessoas que falam de francês, para poder ter ideia. Mas é mais ou menos por aí o caminho, tentando adequar essa realidade louca. E essa questão do Delphi, se você já pegou alunos avançados e tempo de produção e valor, tá? Por favor, te agradeço. Com relação ao Delphi, Renata, você já deu aula para preparar Delphi presencial? Pois é, eu ainda não, mas eu tô no estudo para seguir esse caminho. Então, porque na verdade, para mim, eu não vejo muita diferença, quer dizer, eu não sei como expressar isso. É claro que tem diferença, né, do presencial para o online, tem diferença. Mas eu consigo me ver usando aqueles livros que são preparatórios para o Delphi, e no online, isso é possível de ser feito. Então, se você for seguir um livro, é possível seguir esse livro no online. Também é possível você baixar os exames que são disponibilizados na internet para fazer simulados do Delphi com seu aluno no online. Você pode enviar o documento para ele e ele te envia de volta. Ou você vai fazendo junto com ele. O Zoom tem essa coisa da partilha da tela, né? Dá para você fazer o exame junto com ele. A produção oral é mais fácil, eu acho que é o mais fácil de todos, né? Porque a gente está aqui produzindo oralmente, está todo mundo me ouvindo, né? Então, isso também é bem tranquilo. Não acho que vai ser um problema para você preparar ninguém para o Delphi online, não. Isso é bem possível de ser feito. O que eu te aconselho a Larissa, por exemplo, mostrou que ela usa o Drive, né? Ela faz uma pastinha com o nome do aluno e coloca lá os materiais. Eu faço praticamente a mesma coisa, mas eu não uso o Drive, eu uso o Google Classroom. Cada turma tem a sua sala de aula online, onde eu vou depositando material. E isso é uma outra forma também, que não é ao vivo, né? Você vai depositando material ali para o seu aluno, coisas sobre temas, porque o Delphi, ele tem, cada nível, tem uns temas que sempre caem, né? Falar sobre as férias, enfim. Tem umas coisas que são praticamente fixas do Delphi, né? Todo ano tem. Então, você pode colocar conteúdos sobre isso, depositar esses conteúdos lá para o seu aluno ir fazendo. Você também pode botar links de exercícios. Eu faço uma triagem de exercícios que eu acho interessantes, que estão disponíveis na internet. Coloco o link do exercício lá, meu aluno clica, vai na hora em que ele puder, ele clica, vai lá, faz o exercício. E ele pode, no Google Classroom, deixar comentários. Então, eles deixam lá, Mari, gostei muito desse. Ou, poxa, esse aqui eu não consegui, errei tantos. Eles vão me dando os feedbacks dos exercícios que eu deixo lá para eles fazerem.
Também no Google Classroom você pode botar, você mesma montar os seus exercícios e colocar lá, disponibilizar para os alunos fazerem. Você pode botar os áudios do Delphi, dos simulados, né, que você tiver aí. Ou você mesma pode montar simulados com áudios que você tenha em casa e já deixar o exercício para o seu aluno. Então, há milhões de possibilidades, tá? Com relação ao exame oral, eu não sei se vocês conhecem, tem um site chamado Vocaroo, que é bem legal, é um site em que você consegue gravar essas mensagens de áudio que a gente faz no WhatsApp. Na verdade, é um site que você consegue gravar o áudio e baixar o que você gravou no formato MP3. Então, você pode, por exemplo, dar um tema para o seu aluno. Você me conta o que você fez no seu final de semana, para obrigá-lo a falar no passado. E posta para mim o áudio de você falando no Vocaroo. Ele vai postar lá, no caso da Larissa, ele vai salvar no Drive. No meu caso, ele vai deixar lá no Google Classroom. Então, há diversas possibilidades. Esse site é bem legal para produção oral, tá? Se vocês não quiserem fazer produção oral no ao vivo, tá? E qual é o tempo de preparo, assim, como é que vocês fazem para o preparo das aulas? Vai de cada um, e assim, eu acredito que quanto mais tempo de experiência em dar aula, mais material pronto você já tem. É claro que alguns expiram, tem um tempo de validade, né, que passam a ser, passam do tempo, e aí tem uma coisa ou outra que não vale mais a pena trabalhar, mas eu acho que com o tempo, eu comecei a dar aula em 2010, esse ano faz 10 anos que eu dou aula, então eu tenho muito material já que eu guardo. A gente prepara o material, mas não joga fora, porque você vai usar aquilo de alguma forma, né? Deixa a Larissa falar um pouquinho da experiência dela. Eu acho que essa coisa do tempo que a gente demora realmente é muito pessoal, porque vai depender de como cada um se organiza. Então, pode ser que alguém seja como Tati, por exemplo, que vá, sei lá, por inspiração e vá produzindo a partir de então. Tem outro pessoal que vai ser mais organizado e vai querer realmente botar na agenda, tipo, sei lá, de 10 às 12, segunda-feira, eu vou pensar o que eu vou postar naquela minha semana. Então, realmente é muito particular em relação ao tempo de preparação de aula. Eu acho que é muito isso que a Mari falou. Depende, tipo, se a gente já tem experiência, às vezes, sei lá, vou dar um passeio composé em um café. Já sei mais ou menos na minha cabeça como é que vai ser essa aula, já tenho alguma ficha pronta, pego o material na internet para complementar. Depende. A minha experiência é que toma muito tempo para começar, para sair da inércia. Então, se você não tem nada ainda, se você não começou a dar online, vai levar um tempo para você preparar. A partir do momento que você tem alguma coisa preparada, você pode usar aquele material pensando em níveis iniciantes, por exemplo, para várias pessoas ao mesmo tempo, sabe? Então, aquele tempo que você gastou não vai ser só para um aluno, pode ser para vários. Em relação ao Delphi também, que tu perguntou, eu acho que é isso. Eu acho que tem livros, né, de preparatório para o Delphi. No site tem várias provas disponíveis que você pode baixar para usar com os alunos na hora que estiver preparando eles. Eu acho que a preparação acaba que acontece de maneira muito similar da aula presencial, de você ver quais são as competências que são exigidas pela prova, ver o modelo de prova e focar naquela necessidade do aluno. Se a necessidade do aluno é aprender a fazer aquele modelo de prova, focar as aulas embasadas naquela competência. Essa questão, assim, que eu perguntei, do valor, né? Eu acho que é um pouco subjetivo, sim, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um parâmetro aí de comparação, né? Para nem cobrar muito menos do que os nossos colegas estão cobrando. E, agora sim, se quiser cobrar muito mais, tudo bem, cada um pode cobrar quanto quiser pelo seu serviço, né? Eu acho que o valor, pelo que eu andei pesquisando, pelo que eu conheço das colegas, a hora-aula gira em torno de 90 a 140 reais, em média. E aí, isso vai depender muito do estado que você mora. E eu falo isso por experiência própria. Então, por exemplo, se eu chego em Recife para dar aula de francês particular, cobrando 150 reais a hora, vai ser caro para a realidade recifense. No Rio de Janeiro, no entanto, se eu vou na casa do aluno, 100, 150 reais para eu ir à casa do aluno, é esse o preço, entendeu? Agora, se eu vou dar aula online, aí vai depender. O aluno vai fazer pacotes de aula comigo? Ele vai querer uma aula por semana, 2 aulas por semana, 3 aulas por semana? E aí você vai negociar de acordo com o aluno também. Eu acho que também a gente tem que ver muito a realidade socioeconômica do aluno. Então, eu, por exemplo, ofereço bolsa para aluno que eu tenho uma aluna que foi aluna minha no CAP, no Colégio de Aplicação. Então, ela foi aluna da escola pública, não tem grandes condições, queria fazer aula de todo jeito. E aí eu meio que, tipo, dei para ela, entendeu? Dou para elas aulas. E aí ela paga um valor simbólico porque ela quis, entendeu? E aí eu tenho outros alunos, eu tenho um aluno que é procurador federal.
esse aluno pode pagar mais caro e deu um preço X e ele disse ok, e tá tudo bem. E aí acaba que, na média, se a gente soma o que todos os alunos pagam e divide pela quantidade deles, eu acho que é um valor que gira em torno disso. Entre 80, 90 a 140, 150 reais. Essa é a minha experiência. Não sei o que Mari pode falar disso em relação aos valores. Não, é isso mesmo. Eu acho que vai depender muito da região, né? Mesmo dentro do Rio de Janeiro, depende bastante da região onde você vai dar aula. Eu acho que é isso, de 90 a 120 ano passado, antes dessa confusão toda acontecer, eu tinha uma aluna particular que me pagava R$ 120 a hora. Né, gente? Varia muito. Por exemplo, então o médico geralmente tem uma condição financeira um pouco melhor, mas quando é um estudante universitário, por exemplo, dependendo da situação familiar daquele estudante, talvez ele não tenha R$ 120 para dar, né, para fazer aula. Então, essa minha aluna que era médica, por exemplo, ela fazia 2 horas semanais e me pagava R$ 120 por mês. E por mês não, por hora de aula. Se a gente fizer a conta, é um valor alto, né? Faz diferença na conta no final do mês de muitas famílias brasileiras. Então é isso, depende muito. A gente tem que entender um pouco da realidade daquela pessoa que está perguntando. Isso. Mas com relação, Renata, a essa comparação do presencial para o online, eu não acho que a aula online deva ser desvalorizada, tá? É a mesma aula, é o mesmo profissional. Eu sou Mariana, professora federal, que estuda na UFRJ, que fez mestrado e especialização, no online e no presencial. Então, eu não ofereço aulas diferentes no presencial e no online. A qualidade da minha aula é a mesma. A dinâmica é um pouco diferente, porque é claro que eu tenho que adaptar coisas do presencial para o online, mas a qualidade da aula continua sendo a mesma. E eu acho que o aluno está pagando pela qualidade, né? Pela confiança no profissional que está dando aula para ele. Eu aproveito a sua fala, Mariana, porque isso é muito importante. E isso vai ser já a temática do nosso próximo encontro, né? Já aproveito até para falar. Tem muita gente perguntando dessa questão de aula, né, em si. A gente começou mais por esse lado das redes sociais, até por ser um tema mais palatável, digamos assim, para a gente que está saindo terminando as férias, como eu, por exemplo. Mas o próximo encontro vai ser exatamente sobre as aulas, né? Quem teve esse primeiro semestre aí dando aulas, seja em instituições, seja particulares, então a gente vai discutir mais ainda sobre isso. E vocês estão todos convidados e convidadas a participarem. Mas muito obrigada, realmente tá, pelas respostas, tá? De coração, tá? Pelas respostas. Em relação à pergunta da Renata. Uhum. Da comparação, né? Eu falei para vocês que eu já tinha, antes de começar a pandemia, tinha alunos particulares online, tinha alunos presenciais. Quando começou a pandemia, os meus alunos que eram presenciais ficaram todos online. E nenhum, em momento algum, pediu redução do valor que era pago. Certo? Ninguém pediu, tipo, já que agora vai ser online, vamos reduzir o valor. Então, eu acho que a gente realmente tem que ter essa conscientização que o Mário falou, que a qualidade da aula vai ser a mesma. Se duvidar, se eu tiver que voltar a dar aula presencial mais à frente, talvez eu cobre até a mais, no sentido porque eu tenho que contar o meu deslocamento. Seja de transporte público, um metrô, um ônibus, seja um Uber, seja a gasolina do meu carro. E como as pessoas estão falando no chat também, Larissa, a gente tem outros gastos, né, exato, querendo ou não. E uma coisa que a gente vai diferenciar nesses próximos encontros é o que é o ensino remoto, né, que agora tem várias palavrinhas novas nos vocabulários de todos os professores, né, o síncrono, o assíncrono, o que é realmente ensino à distância, o que né, a gente está fazendo ensino remoto, a gente está ali, é como se, eu pelo menos enquanto professora, tenho essa sensação. Eu estou dando a aula, talvez até com mais trabalho pela organização, de encontrar outros sites, outras ferramentas, né? Então, eu também não vejo motivo. Eu sei que as pessoas associam muito a internet a gratuito, a ter menos valor, mas eu acho que, se não é mais, é compatível com o ensino presencial físico, digamos assim. Não sei o que vocês acham. E essa questão do gasto, a gente realmente tem o gasto. Eu estou dando aula gratuita pelo Zoom, mas eu pago o Zoom para poder dar aula gratuita. Pois é. Então, e o Zoom, ele é pago em dólar, então acho que são R$14,90 em dólar. Isso dá quase R$100 no meu mês. Então, eu praticamente pago para trabalhar nesse caso, né? Mas, então, se o professor
vai pagar ainda a plataforma, mais um motivo de não baixar o preço. É a mesma aula que você vai dar. Você é o mesmo professor do presencial e do online, tá? Oi, Mari. Sou eu, Mari, também. Boa tarde, pessoal. Sobre essa questão da aula online, Mari, eu queria saber um pouquinho da sua experiência, como que foi no sentido de ter uma turma de pessoas que não se conheciam e que se conheceram no online, e como que foi para facilitar essa interação, se você sentiu dificuldade, se você buscou ferramentas específicas, ou se foi mais da experiência que você já tinha antes, como é que funcionou para você? E eu tenho um desconto do Zoom, eu vou procurar depois e vou mandar para vocês. @mariamaral.com, com 2 M's. Não é muita coisa não, tá, gente? Mas tá saindo uns R$70 por mês, já é alguma coisa. Tá ótimo. Pagar, eu vou procurar. Com relação ao grupo, né? Realmente, ninguém se conhecia, tem poucas pessoas que eu conheço, que eu dou aula, pouquíssimas pessoas, e na verdade não são pessoas com as quais eu tenho muita intimidade, são pessoas que eu conheci através de alguém, e que ouviu falar que eu ia dar aula online. Então, assim, a maioria não se conhecia. No início eu fiquei muito nervosa, porque eu não tinha a menor experiência em dar aula online, foi o que eu falei na apresentação. Eu queria aprender a dar aula online, eu queria ter a experiência de como é dar aula online, né? Então, na verdade, o que eu fiz foi buscar cobaias. Então, essas turmas são as minhas cobaias, tadinho. E eu vou errando e acertando. A interação não tem tanta interação. Bom, tem interação, eles interagem, né? Eu faço exercício de produção oral. O Zoom, ele tem uma ferramenta que nos permite dividir a turma em subgrupos, tá? E aí eu uso essa ferramenta para produção oral. Então, se eles precisarem fazer uma simulação de uma situação, eu divido a turma, né? E aí eu dou um tempo, vocês têm 5 minutos para se organizarem e depois eu vou chamar todo mundo de volta para a sala e vocês vão apresentar, cada subgrupo vai apresentar o que conseguiu formular. Por exemplo, tem uma que eu ainda vou fazer com eles, porque essas turmas são todas de iniciantes, tá? Porque senão eu ia enlouquecer com 7 turmas de níveis diferentes, então eu optei por abrir todas as turmas de nível iniciante. E aí a gente vai entrar agora nas indicações de caminho. Então, uma atividade que eu já estou pensando é em dividi-los em grupo, dar o mesmo mapa para todos os subgrupos, e eles vão ter que se organizar, cada subgrupo vai se organizar e vai tentar fazer um caminho para que os outros grupos descubram onde eles estão indo. Aquelas dinâmicas que a gente faz em sala de aula comum, né? Eu só estou adaptando para o online. Então, assim, é possível fazer todo mundo interagir, é só uma questão de adaptação, né? Ver como é que a gente vai adaptar aquela atividade que você tinha hábito de fazer no online, no presencial, mas passar para o online. E isso também, Mariana, vai variar de acordo com a turma. Então, eu tenho turmas que são bem mais fechadas do que outras. Tem uma turma que é a minha turma de quarta-feira à noite, a minha última turma, que é super engraçado dar aula para eles, porque eles fazem palhaçada, e um comenta o que o outro falou. Eu sempre peço para fulano, responde essa, ou ciclano, o que você achou? Eu sempre peço para as pessoas responderem. E aí eles fazem comentários entre si, sabe? De, ai, caraca, esse exercício aqui tá demais, não sei o quê. Então eles vão fazendo comentários que eles fariam no presencial e fazem também no online, né? Então, essa turma de quarta é super assim, a turma de ontem também, de terça-feira à noite, super faladeira também, mas tem uma turma de quarta, eu tenho 2 turmas quarta, né? Então, a penúltima turma de quarta ela é mais fechada, ela não fala tanto. Então, eu acho que depende muito também das pessoas que estão ali naquele ambiente, sabe? Tem gente que tem dificuldade de falar. As minhas turmas também está acontecendo isso comigo. Isso varia. Não sei se eu te respondi, se era isso que você queria saber. Sim, com certeza. Muito obrigada, Mari. Nada. Eu acho que a gente conseguiu, né? A gente passou um pouquinho do tempo, mas a gente conseguiu atender as pessoas. Tem vários comentários que eu anotei aqui para vocês, meninas, depois para vocês lerem também. Tem muita gente agradecendo todo o conteúdo compartilhado, falando que vocês... teve alguém que falou que a cobaia é de sorte, né? Aqui, né? A gente falando perfeitas. O Igor, né? Souza. Então é isso, mais uma vez agradeço a todos vocês. O próximo encontro ainda não tem uma data marcada, porque a ideia desses encontros é isso, é um pouco de sessão de terapia entre professores, entre colegas e futuros professores. Como eu falei, o assunto vai ser sobre essas pessoas que, assim como eu,
e vários outros colegas já estão, né, nesse esquema há uns 4 meses, aí, 5 meses mais ou menos, né, de aulas através do Zoom e de outras plataformas. A divulgação vai ser sempre nas redes da APFERJ, né, que é @APFERJoficial, e é isso, a gente tem no Facebook, no Instagram e no LinkedIn também, né, e o grupo do Telegram, que vocês receberam o link por e-mail. Então, agradeço, muita gratidão a todos e a todas, desejo uma bonne soirée e à la prochaine. Foi ótimo, gente. Qualquer coisa, entre em contato. Foi um prazer. Obrigada, também, enorme. Foi um prazer imenso estar com vocês, meninas. Foi ótimo compartilhar com vocês. Adorei. Contem comigo sempre. Eu já falei para vocês disso. Se vocês precisarem com relação ao ensino da língua francesa, para a gente fazer isso crescer cada vez mais, né? Isso, é democratização, é divulgação, abertura disso, para que mais pessoas tenham acesso ao idioma, né? Que eu acho que isso aí que é o mais legal. A gente tem que levar esse idioma aí para todo mundo. Então, beijo aí em todo mundo, viu, gente? Obrigada por tudo. Pessoal, obrigada a todo mundo que ficou com a gente e foi um prazer, viu? Qualquer dúvida que alguém tiver também é só mandar por e-mail ou pelo Instagram. Pra gente também, se quiserem mandar para nós. Merci! Au revoir! Gostaria de agradecer muitíssimo, adorei, Larissa, Tatiana, Mariana. Agatha também, muito obrigada por ter organizado isso tudo, ter movimentado, né? A Agatha que praticamente que movimenta nas redes sociais da FERJ. Gostaria de agradecer as palestrantes, a Agatha e a todos vocês que vieram aqui, né, participar conosco, né? Achei que foi muito bom, tá bom? Um beijo em todos.